Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Estamos com esse alimento diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Estamos na quinta semana, na semana 5, com a mensagem 21. Guiados pelo Espírito de Deus, parte 1, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra que Deus quer te transmitir. E também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 4, versículo 24. Senhor Jesus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 3, versículo 24. Senhor Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Agora capítulo 4, do versículo 23 ao 25. Senhor Jesus. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Senhor Jesus. Agora capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Senhor Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Senhor Jesus. Agora capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Senhor Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor Jesus. Agora ler com oração, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Senhor Jesus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os que cremos no Senhor
recebemos o Espírito de Cristo. Mas por que Paulo fala de não ter o Espírito de Cristo? Ele se refere a alguém não ter a realidade do Espírito de Cristo, não o experimentar, ao conhecimento, mas a carência da experiência do Espírito de Cristo. Quando nos falta a experiência do Espírito de Cristo, em realidade, não somos dele, Senhor Jesus. Isso não quer dizer que não somos propriedade do Senhor, e sim que não temos a experiência do Espírito de Cristo subjetivamente. Sem o Espírito de Cristo, isto é, sem Cristo ter se tornado o Espírito, não haveria possibilidade nenhuma de sermos dele. O segredo de Romanos, especialmente de seu capítulo 8, é dar-nos ciência de que o Senhor Jesus hoje é o Espírito. Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Em teologia, isso é de extrema importância. Infelizmente, muitos cristãos e até mesmo líderes cristãos não têm esse entendimento. Muitos entendem que Deus Pai é um ancião de cabelos brancos sentado no trono, com um jovem de cabelos longos, olhos azuis a seu lado, simbolizando o Filho, e uma pomba sobre ele, representando o Espírito. Três entes separados. Não, nós não cremos no triteísmo. Não temos três deuses, mas um só Deus, que é triuno, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele é uma maravilha inexplicável. Se o entendêssemos, não seria uma maravilha, Senhor Jesus. Nossa mente não consegue entender Deus, nem precisamos, basta desfrutá-lo, Senhor Jesus. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Cristo. Assim como o primeiro Adão tornou-se alma vivente, o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Esse espírito hoje está em nosso espírito, como diz o versículo a seguir: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Esse Senhor, que é o Espírito com inicial maiúscula, está em nosso espírito com inicial minúscula. Isso é maravilhoso. Quando nos damos conta disso, nossa vida muda, Senhor Jesus. Além disso, temos o versículo a seguir: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. No original grego não há expressão com ele. Paulo simplesmente disse: aquele que se une ao Senhor é um espírito. Esse é o que chamamos de espírito mesclado. Já não é possível separá-los. O espírito com inicial maiúscula e o nosso espírito com inicial minúscula são um só espírito. Óleo e água não se misturam, mas óleo e óleo sim se tornam um só óleo indissolúvel, Senhor Jesus. No versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, temos as expressões o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Por acaso temos dois Espíritos? Não, é um só Espírito com duas designações. É o Espírito do Deus triuno. Vejamos alguns versículos que mostram isso. Deus é Espírito, portanto, Deus Pai é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Logo, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são o mesmo Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito daquele que estava na eternidade passada, o Espírito do Criador, daquele que é a origem de todas as coisas. O Espírito de Cristo refere-se ao Espírito daquele que cumpriu o plano do Pai, que veio à Terra, que passou pela encarnação, viver humano, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição e ascensão. Por isso dizemos que quando lemos a Bíblia, não podemos ser superficiais, e sim entender cada termo com profundidade, Senhor Jesus. No versículo 10, vemos de novo a condicional. Se, porém, Cristo está em vós, o fato já existe. Deveríamos dizer,
Cristo está em mim. Mas Paulo fala isso para nos fazer enxergar se temos a realidade ou não, Senhor Jesus. O que temos é doutrinário ou real? Aqui não fala Espírito de Deus, é Espírito de Cristo, mas Cristo. Todos esses termos são equivalentes um do outro, mas têm diferentes aspectos. Cristo aqui não é outra pessoa, senão o Espírito. Quando falamos do fato em si, é Cristo. Quando falamos da experiência, é o Espírito. Por isso, é importante conhecer Cristo como o Espírito. Hoje, a maioria dos cristãos conhece Cristo como o fato. Cristo é aquele que morreu por mim, a quem preciso adorar. Mas falta a experiência de Cristo, que só vem quando o conhecemos como o Espírito, Senhor Jesus. O grande segredo para a nossa liberdade é conhecer Cristo como o Espírito, e que esse Espírito hoje está em nosso espírito. Quando falamos de adorar, de invocar, de profetizar, de falar, é Cristo. Quando falamos de experimentar, é o Espírito. O Espírito sempre está relacionado com a nossa experiência. Quando recebemos Cristo como Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Cristo. Quando entra em nós, Ele entra como o Espírito. Experimentamos Cristo por meio do Espírito em nosso espírito, Senhor Jesus. Versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós é o ponto-chave desse capítulo 8 e também de todo o livro de Romanos. No capítulo 3, o ponto central é a redenção de Cristo. No capítulo 4, a ênfase está em sua ressurreição. No capítulo 6, o foco é a nossa união com o Senhor. Agora, no capítulo 8, a ênfase é que o Espírito está em nós, trazendo toda essa realidade para a nossa experiência. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui o irmão está mostrando para nós aqui. A gente não pode só simplesmente ficar tocando na questão de Jesus como um Jesus histórico, né? Aquele Jesus de Nazaré que foi lá, morreu na cruz, aí vai lá, bota aquele símbolo com Jesus ainda na cruz, né? Aquele Deus que está lá longe, aquele negócio que aconteceu há tantos anos atrás que eu nem sei se é verdade, né? Ó Senhor Jesus. Mas tomar realmente Cristo como o Espírito, né? Porque o Espírito testifica o nosso Espírito que é verdade, né? Senhor Jesus. É por isso que hoje é uma grande confusão, né? Senhor Jesus, no meio cristão, há tanto debate disso, daquilo e tal, porque falta essa compreensão, né? Falta o ponto-chave, né? Ó Senhor Jesus. Né? Existe um negócio chamado palavra-chave, né? Quando você tem alguma coisa que está codificada, né? Aí você precisa de uma palavra-chave para você poder pegar a letra ali, né? Pegar as letras, pegar uma numeração para você poder pegar aquele texto ali e codificar ele, né? Para o valor real, para você saber o que realmente está escrito, né? Senhor Jesus. Né? E a Bíblia, ela lida só com a mente, como um livro qualquer, você vai ter uma direção, um significado, mas quando você pega a Bíblia e lê usando o Espírito, é completamente diferente. Por isso que hoje há tanta situação, há tanta confusão, porque muitas pessoas hoje tomam, né, a Bíblia simplesmente como algo escrito ali, vai tomando com a mente, um entende uma coisa, outro entende a outra, um dá ênfase para uma coisa, outro dá ênfase para outra, né? Senhor Jesus, a gente precisa perceber o seguinte, a gente precisa olhar a árvore toda, né? Mas as pessoas querem ficar apoiadas em galho, né? Ó, eu ganhei esse galho aqui, aquele galho ali, quando as pessoas pegam um aspecto só da palavra e condenam outros, né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa perceber isso, né? A gente precisa perceber que nós não temos três deuses, não são três coisas separadas, né? Não é o triteísmo, né? Não, a gente não tem Deus Pai é uma coisa, Deus Filho outra coisa, Deus Espírito outra coisa, como ele deu exemplo, né? É um velhinho, um jovem lá bonitão, lá louro de olho azul e uma pomba, né? Cada um aspecto diferente, né? A gente fala assim, não, eu vou no Espírito para o Espírito falar com o Filho, para o Filho pedir para o Pai, Senhor Jesus. Né? Aí as pessoas vão fazer uma oração, fica tudo confuso. Peraí, eu vou orar para o Pai, vou orar para o Filho ou para o Espírito? É a mesma coisa, né? Senhor Jesus. Né? É só a gente olhar aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, né? eu sou
para minha mãe eu sou filho, né? Eu tenho um irmão de sangue, então para ele eu sou irmão, né? Né, eu tenho a minha esposa, né? Então para ela eu sou marido, mas para o meu filho eu sou pai. Mas nem assim eu sou pessoas diferentes, né? Eu sou a mesma pessoa, né? Tenho a mesma unidade cada um para o outro, mas na experiência, né, na hora de conviver com cada um é um aspecto diferente, né? Eu não posso tratar a minha esposa como eu trato a minha mãe, nem vice-versa, né? Senhor Jesus, a minha mãe é minha mãe, né? Tem respeito por ela e tal, né? Tem que dar obediência, né? Algumas coisas eu tenho que direcionar e tal, né? Mas já a minha esposa, não, a minha esposa é outro tipo de relacionamento íntimo, né? Senhor Jesus, né? A gente vive na mesma casa, dorme na mesma cama, né? Senhor Jesus, temos um relacionamento, né? A gente namora, né? Tudo mais, né? E com meu irmão já é outra coisa, né? Já é um relacionamento, camaradagem, amizade. Já com o meu filho é outro aspecto diferente, né? Aí eu preciso educar, preciso orientar, preciso dar ordem, né? Eu não posso tratar, por exemplo, a minha esposa como filho. Não posso tratar a minha mãe como meu filho, né? É diferente. A minha mãe tem autoridade sobre mim, eu tenho autoridade sobre o meu filho. Eu não posso inverter isso, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então é a mesma pessoa, mas que tem que lidar com situações diferentes, né, Senhor Jesus, né? Então é isso que a gente precisa perceber, né? O Senhor, né, os três aspectos do Senhor, né, o Pai, o Filho e o Espírito, são a mesma coisa, só que precisa haver essa diferenciação, para a gente perceber coisas na Bíblia, né, para a gente perceber situações, como por exemplo, quando a Bíblia fala, né, da volta do Senhor, né, que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Nem o Filho sabe, nem o Espírito sabe, senão somente o Pai, né? Aí mostra que existem situações, por exemplo, né? Você por meio do Espírito, né? Se você exercitar bastante seu Espírito, não tem como você saber o dia e a hora que o Senhor vai voltar, né? Se você ali conhecer todos os aspectos do Filho, né? O amor, você viver todo aquele viver cristão, aquele viver perfeito que Cristo viveu, e você for 100% útil, né, na mão de Deus, mesmo assim Deus não vai te revelar isso, porque está no aspecto do Pai, e nós não vamos conseguir ser como o Pai, né? Senhor Jesus, né? Vamos até ser como Deus, né? Em vida e natureza, mas não na deidade, não para ser adorado. Então a gente não vai se equiparar ali ao Pai, né, Senhor Jesus? Então isso aí o Pai manteve, né, fora da nossa alçada, para quê? Para nos guardar, para a gente viver a cada dia, né? Porque o ser humano é assim, né? Tem o prazo até o dia tal, né? Aí na véspera, ou então no dia é que ele vai resolver. Se o Senhor falasse para a gente o dia e a hora, né, se a gente conseguisse receber essa revelação aqui no Espírito, né, e tal, né, Senhor Jesus, o que a gente ia fazer? A gente ia ficar procrastinando, né, ia ficar ali enrolando, deixando para o último, só ia querer se voltar ao Senhor lá no finalzinho, né? Ó Senhor Jesus, aí o inimigo ia ganhar muita vantagem. Nós precisamos fazer o quê? Tocar no Senhor diariamente, né? Viver para o Senhor, buscar ser úteis ao Senhor. Não é uma questão de tempo da volta do Senhor, isso, aquilo, mas a gente tem essa realidade de viver Cristo, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos tocar nisso, né? A gente precisa não só ter o Senhor dentro de nós, mas a gente precisa ter essa realidade, né, de viver o Senhor, né? O Senhor é nosso, nós somos de Deus, mas precisa haver essa realidade. A gente pertencer ao Senhor, realmente a gente fazer a vontade do Senhor, a gente cumprir aquilo que Ele quer. Não é só ser filho, né, e fazer qualquer coisa, né? Ó Senhor Jesus, né? Tem um filho ali e fala assim: filho, pega um copo de água para mim. Não, pega você. É assim que às vezes a gente faz com Deus, né? Olha, eu preciso que você vá lá e pregue o evangelho para aquela pessoa, ore para aquela pessoa. E fala assim: não estou afim não, né? Senhor Jesus, o Senhor tem que ir lá e usar outra pessoa, né, para usar aí, para poder fazer a vontade dele, né? E nisso a gente perde o quê? A gente perde a oportunidade, né, de crescer em vida, de receber a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa tocar nisso, né, que a gente tem que entender nos aspectos do Senhor, né, perceber que são vários aspectos, várias maneiras diferentes de a gente se relacionar com Deus, né, em aspectos diferentes, direções, né, diferentes, mas sempre caminhando, né, junto, né, por isso que a gente chama a questão do Espírito, né, o Espírito humano, né, que é o Espírito minúsculo, o Espírito que Deus, né, colocou dentro de nós para a gente receber o Espírito de Deus, né? O ser humano é o único ser em todo o universo que tem um Espírito, é o único que pode conter Deus, né, Senhor Jesus. Então o homem foi feito dessa maneira especial. Então
tudo isso é mesclado, né? Ali, né, Deus, né, se encarnou, né, viveu, né, se tornou carne, né, ali na figura de Jesus, teve um viver humano, experimentou todo o viver humano, né, experimentou o que é angústia, o que é ser tentado, mas ele não caiu em tentação, ele não cedeu ao pecado, né, Senhor Jesus. E aí ele aprendeu, né, todas as situações ali, tudo que o ser humano passa, sofre, pegou todas essas experiências, né, ali quando ele morreu, ressuscitou ali, né, foi aprovado, né, toda a sua obra foi aprovada, né, Senhor Jesus. Ele se tornou outro consolador, né, o Espírito que dá vida, né, Senhor Jesus. E quando você crê, ele entra para dentro do seu espírito, e agora começa a trabalhar de dentro para fora, né, trazendo todas as experiências dele, a experiência da morte, a experiência da ressurreição, a eficácia da morte, a eficácia da ressurreição, né, Senhor Jesus. Ele traz todos os elementos divinos para nós, né? Basta que a gente se volte a ele, né? Que a gente deixe que essas coisas vão nos permeando, assim como, né, o saquinho de chá na água quente, né? Se a água estiver fria vai demorar muito, mas a água quente rapidamente, né, o chá vai dispensando seus elementos ali, e aí já não é água mais, é chá, não tem mais como separar, né? Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Parece algo complicado, mas o que você precisa fazer? Não é simplesmente você ter um entendimento, mas você crer. Quando essa verdade é exposta para nós, né, a gente fica ali meio ali querendo entender e tal, mas é uma questão de você compreender, mas é questão de você ir diante do Senhor, né? Quando eu ouvi isso, né, ali inicialmente fiquei tentando entender, fui lendo, relendo, mas no momento eu cheguei e falei assim: Senhor, é isso mesmo, sim ou não? Aí Deus falou: pronto, está resolvido, né, Senhor Jesus. É uma questão de você crer. Não é uma questão de você entender e saber explicar os pormenores, né, ponto por ponto, mas é simplesmente você crer, né? O Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, mas em três aspectos. Por isso que a gente chama Deus de triuno. É três, mas é um, né? Senhor, isso parece complicado, mas não é, né? É tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que o Filho é, tudo aquilo que o Espírito é, está tudo junto, né? Todas essas experiências para a gente poder experimentar no nosso viver, no nosso dia a dia, de ser orientado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, é um espírito mesclado, né, por essas e outras, por muitos cristãos e muitos líderes não entenderem isso. Ainda há essa confusão de perde a salvação, não perde a salvação, né, Senhor Jesus, né? Se você entender essa questão, você vai ver claramente que não se perde a salvação. Uma vez que você creu, você foi salvo para sempre. Agora existe o desenvolvimento da outra parte do seu ser que precisa ser salvo, que é a alma, né? E vai existir futuramente na volta do Senhor, né, a salvação da outro item do nosso ser, que é o corpo, né, que é a glorificação. Então, né, tudo isso cumpriu, né, Deus ele cumpriu, né, o Senhor cumpriu, né, o Senhor Jesus cumpriu todos os requisitos de Deus ali. Não tinha como um homem fazer isso, né? Deus foi lá e cumpriu, né? O próprio Deus veio e resolveu a situação, né, Senhor Jesus, né? E ele não volta atrás, né? Mas isso aí é um assunto para a gente entrar em mais detalhe em outro vídeo. Ó Senhor Jesus, né? Mas é como o irmão tocou aqui, a gente não pode ser superficial, a gente tem que tocar com profundidade a Bíblia. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa, mas tem situações que você vai ler na Bíblia e parece que são coisas contrárias, mas na verdade não são. Você precisa de entendimento espiritual, você precisa discernir espiritualmente, né, o que está ali, para você ver que as duas na verdade não estão conflitando, mas as duas estão pegando dois aspectos, unindo e caminhando na mesma direção. Ó Senhor Jesus, o que está falando aqui, né? A gente precisa enxergar se a gente tem realidade, tem que checar se nós estamos tendo a realidade de Cristo ou não, se é algo doutrinário ou se é algo real, se é algo que você está experimentando. Por que há tanta divergência de doutrina, tanta discussão? Por quê? Porque é algo mental, é algo doutrinário, não é algo que se tornou realidade da pessoa. Então há tantos conflitos, há tantas situações por causa disso. Senhor Jesus, e como ele tocou, né, a gente precisa ver, né, conhecer o aspecto de Deus como Cristo, né, perceber que o Senhor é aquele que morreu, mas a gente precisa experimentar esse Cristo por meio do Espírito. Você conhecer o padrão elevado de Deus, né, você reconhecer ali a salvação de Deus, né, diariamente em vários aspectos, né, Senhor Jesus. Então quando toca na questão Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito é tudo a mesma coisa, são sinônimos da mesma coisa, né, Senhor Jesus. Você tem que perceber, né, que o fato, né, o que aconteceu é Cristo, mas quando você vai experimentar o fato, né, de tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é por meio do Espírito.
Então por isso que Ele concedeu para nós o Espírito, para a gente poder experimentar e não só ficar sabendo, não ser só um assunto, mas ser realmente uma direção em Deus, né? Senhor Jesus. Como Ele tocou aqui, né? O grande segredo, né, para a nossa liberdade é conhecer o Senhor como um Espírito, o Espírito que está dentro do nosso Espírito. Então eu não vou ficar debatendo, não vou ficar procurando convencer ninguém, mas eu vou procurar viver no Espírito. Eu preciso olhar para o meu viver, eu preciso ter experiência com o Senhor, né? Não é só um viver de ouvir mensagens, ouvir palavras, de pregar, de fazer isso, fazer aquilo, né? Mas realmente você ter experiências com o Senhor, porque Ele teve esse viver humano, né? Ele passou por todas as situações, e a nossa salvação, né, a nossa saída está sempre em Cristo, né? Mas depende de nós aprender a exercitar o Espírito, né? Usar o Espírito, né? E ele dá exemplo aqui, né? Quando a gente fala de, né, adorar, invocar o nome do Senhor, profetizar, né, falar, né, no Senhor, é Cristo, é o fato, né, o que aconteceu, né, o próprio Senhor. Mas quando a gente experimenta esse Cristo, né, experimenta o invocar, experimenta a verdadeira adoração, né, o profetizar, falar por Deus, né, falar os assuntos de Deus, precisa ser por meio da experiência, e a experiência sempre relata o Espírito, ou seja, não é aquilo que você conhece de Deus, é aquilo que você sabe fazer, que sabe convencer os outros, mas é aquilo que você faz por meio do Espírito, é experimentando esse Espírito. É como o próprio apóstolo Paulo fala, né, o que ele não queria era salvar muitos, né, engrandecer a muitos, mas ele mesmo ser desqualificado. Ele sabia falar tudo, levar outros a crerem, mas ele mesmo, né, não recebeu os elementos divinos. É como você pegar uma água, eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui no canal, mas é como você pegar a água, saber falar tudo sobre a água, todos os elementos, componentes, para que serve. Você cita tudo de água, todos os estágios da água, estado da água, né, gasoso, sólido, líquido, sabe falar tudo, né, sabe tudo de água, tudo que você sabe de água, mas você nunca bebeu água, né? Senhor Jesus, você pode estar com a água ali horas e horas na sua mão falando tudo, mas você vai continuar com sede. Mas, Senhor Jesus, você precisa beber água, você precisa experimentar água. Então, falar de Cristo, conhecer Cristo doutrinariamente, conhecer Cristo na palavra, saber aquilo que Cristo fez, não adianta, você precisa experimentar o que Cristo fez, o que Cristo é, né, Senhor Jesus. E como ele tocou, né, o Espírito está sempre relacionado com a nossa experiência. Não é só você conhecer o Senhor como Salvador, conhecer que Ele é o Redentor, que Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus, Ele veio cumprir a vontade de Deus, mas é você experimentar, você no seu íntimo saber que tudo isso foi vivido de fato, e hoje você pode viver da mesma forma que Cristo está no seu interior, nesse Senhor Jesus. Né? Então, tudo aquilo que Deus fez, né, de maneira objetiva, né, ou seja, fora de nós, hoje precisa ser recebido em nós de maneira subjetiva, ou seja, interiormente. Quando você crê, isso se torna real para você, mas só vai se tornar real quando você experimenta isso por meio do Espírito. É o Espírito que testifica o seu Espírito que é verdade, né, Senhor Jesus? Porque diz que há tanta disparidade, há tanta diferença aí, né, de doutrina, de palavras, isso, aquilo. Aí alguns, eu gosto mais de uma palavra assim, mas a questão é você conhecer o Senhor, é você desenvolver intimidade com o Senhor, você conhecer aspectos do Senhor, né? Aí sim você vai aprender a ter amor pelas pessoas, a usar o Espírito, a ter discernimento das coisas, né? A verdadeiramente ajudar os outros, né? E primeiramente você também ser ajudado, né? Senhor Jesus, experimentar, né? Experimentar essa palavra, experimentar esse Deus maravilhoso, né? Por meio do Espírito, no seu Espírito, né? Para que Deus não seja só um assunto, né? Algo para debater, mas realmente algo real, né? Algo palpável, né? Algo que você pode viver, né? E foi para isso que Ele fez, né? Nós fomos, né, redimidos, né, mediante a sua morte, mas hoje nós estamos sendo salvos por meio da sua vida, né? Cristo vivendo em nós, nos direcionando, né, mostrando todas as coisas, né? Então a gente precisa dar mais ênfase, né, para o Espírito, né, para as coisas espirituais, e trazer toda essa realidade, né, de Deus, de Cristo, para a nossa experiência, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.